Começando a revisão aqui do dia, primeiro pelo dólar, gap normal, gap de baixa. Nós temos aqui um primeiro candle de força vendedora, mas nem foi rompido a mínima no segundo candle, o segundo já anulou o primeiro. Fez um pullback na 9, gatilho falso de venda, a gente não entra aqui. Eu posso considerar essa retração de fibra da pernada de ontem, o preço estava em região de 50%. E aí não renovou mínima e fez um pullback, né, como se fosse uma troca de polaridade com região de fechamento de gap. E aí voltou com uma força muito forte de venda com a notícia de 9,5 do PIB dos Estados Unidos. Chegou aqui de forma esticada, a média de 200 poderia ainda demonstrar força porque ela estava bem inclinada e forte, e realmente demonstrou, jogando o preço lá para cima, sem gatilho. Aqui não preenche o critério da contratendência da reversão. Chega aqui de forma esticada e testa o ajuste, faz um pullback, que é no gatilho falso. Aqui a gente não entra por falta de tendência das médias ainda. E aí tenta renovar topo, tá com dificuldade de renovar, faz pullback de novo, abertura de 9,20 aqui está bem estranha, testando demais e não conseguindo romper, gatilho falso também de compra. Renova topo, sem critério, se eu pensar numa contra aqui no meu operacional, voltou de forma esticada, travou aqui em retração dessa pernada de alta do dia, ficou sambando aqui nas médias, não vejo 33 nem 36 como gatilho, porque nós não tínhamos aqui uma tendência das médias para pensar numa virada de uma inversão das médias aqui. Então, 41 também não é, e aí desce e crava a média 200. Aí chega na região da 200 e reage de novo, ou seja, 200 está muito forte ainda. E aqui fica o meio lateral, formando também ao mesmo tempo uma figura aqui de triângulo simétrico. E aí rompeu esse triângulo, acumulou para romper as 200. Rompeu, mas rompeu em forma de derivazinha bem no final do dia, sem gatilho aqui e travando na região de força compradora dessa sequência forte que teve aqui no início do dia. Então, do dólar, eu não vi nada a ser feito hoje. No gráfico branco, então, teve o triângulo, teve essa força compradora, teve a deriva depois. Um range aqui que variou entre 0,5% de alta e 0,5% de baixa, então uma variação até boa, mas curta comparada aos dias anteriores, então sem tendência, mas era normal de se esperar que o dia hoje ficasse travado depois de um dia de ontem bem tendência. Já em relação ao índice, a gente teve abertura sem gap praticamente. Primeiro candle long leg doji, era recomendável esperar sair dessa região do long leg doji para cima ou para baixo, e aí realmente, né, por causa do tipo do candle e a região onde estava o candle, que é a média 200, e a média 200 servia como uma barreira, porque nós tínhamos aqui um canal também, um canal desde lá de trás. E aí voltando para cá, se eu marcasse também uma retração dessa pernada de baixa de ontem, nós estávamos aqui em região, né, da faixa de Gaza, de níveis de retração. O preço ficou sambando, média sem tendência, aí teve 9,5 notícia, mas rompimento falso da 200, volta, fica sambando aqui, e aí simplesmente às 10, depois da abertura da vista aqui, depois da abertura da vista norte-americana, nada aqui movimentou, e aí simplesmente teve um candle forte aqui, possivelmente esse volume foi alto, deixa eu confirmar, o volume foi até expressivo, deu ignição ao rompimento da média 200. E aí subiu de forma até afastada das médias, mas não preenche os critérios para pensar em contratendência aqui nessa região de topo. Então, nada de pensar em contratendência, faz um pullback na média 9. Pelo jeito como bateu na média 9, eu achei esse pullback aqui muito estranho. Eu sei que é troca de polaridade, mas o jeito como bateu na média de 9 e ela teve que quebrar para esse movimento, eu não entraria nessa compra no 32 não. Pelo jeito como foi o pullback, e se for pensar também, se eu colocasse stop na mínima, esse topo aqui teve uma defesa, bastante defesa, então eu não teria nem risco retorno para fazer parcial de novo no topo do dia. Eu teria que fazer parcial aqui em cima, que coincide com essa região aqui, importante desse topo. Então não teria risco retorno, além do pullback ter sido bem estranho. Subiu de forma esticada, aí vem a questão. Subiu, esse aqui é a reação da 9. A 9 já estava começando a falhar. Teve candle de rejeição, o candle de convicção que não foi acionado, um candle de rejeição de novo, um candle de rejeição, e aí eu comecei a pensar no filtrar uma fraqueza, algum candle de fraqueza, né, um gatilho para pensar numa contra aqui, pela fraqueza da média de 9 já antecipado pelo 2 minutos. E aí eu vi o 95, tinha risco retorno para pensar em parcial na média de 20, e aí o preço foi caindo, só que não chegou a cutucar a média de 20 e voltou a subir.
voltou a subir aqui. Eu ainda não vejo esse 42 como gatilho, pelo tipo do pullback como foi. Eu precisava ainda de um movimento mais interessante, então deixa eu corrigir isso aqui. Então essa operação deu stop. Aí veio essa daqui, testou o topo, voltou. E aí no meio dessa volta já estava querendo subir, ou seja, ancorado já pela média de 20 aproximada. Nós tínhamos aqui uma pré-tendência próxima do topo do dia anterior para fazer pegar a liquidez, né? Pegar a liquidez exatamente da máxima ali. E formar um pivô aqui. Deixa eu mostrar. Um pivô pelo 60. Então, nós estamos aqui em formação de um pivô, um retorno em V pelo 60. E aí, voltando aqui pelo 2 minutos. Deixa eu voltar para cá. Nós podíamos aqui já filtrar com antecipação, porque já estava muito forte o movimento. Se a gente esperasse o 5 fechar, talvez não daria tempo. E aí, pelo 2, teve esse candle 111, gatilho de compra, stop podia colocar um pouquinho abaixo, sem problemas. Parcial, resolvi não fazer no 1 para 1. Eu achei interessante esperar o movimento e fazer algumas projeções maiores. Então, a gente tinha uma projeção aqui da mínima do início do dia aqui, com essa máxima aqui. Então, 100% estava lá em cima. Tínhamos aqui, se eu marcar a retração, deixa eu ver se era esta retração ou se era lá de cima. Não, essa aqui já foi rompida. Tinha essa daqui desse topo, que coincidia com um alvo aqui, junto com essa troca de polaridade que teve nessa região aqui de baixo. Troca de polaridade. O preço chega nessa região, foi uma região interessante fazer parcial, nesse topo aqui. E aí, pullback de novo na 9, de novo voltou a subir. Só que aqui já era a região que eu já até saí dessa operação. E tava de olho em pensar numa contra, mas eu evitei de pensar numa contra aqui pela região, está bem já esticadinho e deriva. Então foi uma operação que deu até alguns pontinhos bons. Se for pensar que a entrada foi mais ou menos aqui, deixa eu ver. A entrada foi mais ou menos, deixa eu colocar pelo 2 minutos. Deu para carregar uns 350 pontinhos normalmente aqui. Aí, voltando, nós tivemos um pullback na média de 9, com queda de convicção inoperável nessa região por deriva, e a gente vê que a média de 9 está perdendo inclinação. E aí a gente começa a filtrar pelo 2 minutos para pensar, para buscar a média de 20. E teve esse 143, que eu até comentei que poderia, né, ser uma operação. Essa operação não cheguei a fazer, parcial na média de 20 obrigatoriamente, depois a gente teve o cruzamento da 9 com a 20, poderíamos pensar em operação após o cruzamento, só que aí o que acontece? O cruzamento foi nesse 62. Só que se a gente vê o movimento de como que foi o pullback primeiro, teve impulsão, correção, impulsão, e demorando a reagir essa região aqui. Eu não vejo ainda uma média de 20 mais forte para jogar o preço para baixo. Pullback ruim. Fez um respirozinho, tá lateral, tá ótimo, e de repente agora sim mostra que a 20 estava reagindo. Teve sombra no 65 e teve esse 66. Só que aí, essa sombra aqui, se a pessoa não gostou, porque o corpo é maior, né? Maior do que a sombra. Se não considerou como gatilho, infelizmente não tinha como entrar. Se considerasse, stop no 65, tinha até risco retorno, deixa eu apagar isso aqui, para a região de 50, média de 50. E aí, média de 50 chegou, teria que fazer parcial nela. O preço reagiu. Infelizmente, teria pego até stop nessa região 79. Reação da média de 50. Médias aqui tudo embolou, não tinha nada a ser feito. Voltou para cima, chegou na região de topo de novo. Aqui já rompeu direto o topo. Poderíamos pensar numa contratendência? Pode, tem uns critérios. Mas e gatilho? Antes de eu olhar as confluências. Gatilho tem um enorme aqui. Se eu colocasse o stop lá em cima, com esse 1, 2, 3 ou engolfo, a gente tem um stop lá em cima, mas não tem risco retorno. Então a gente não faz nada. Faz um pullback na média de 9, agressivo, e daí se candle 96. Não é gatilho de compra, é gatilho falso. De novo, na 20 já era fim do pregão, então nada a ser feito nessa região. Então, como gatilhos aqui, deixa eu arrumar. Espera aí. Eu vejo essa região pelo 2 minutos. Teve essa aqui também pelo 2 minutos, antecipado de tendência.
Teve uma aqui também pelo 2 minutos, na verdade, de fraqueza da média de 9. Já em relação ao Renko, a primeira cor a gente ignora. E aí as médias estavam flats aqui, olhando pelo Renko. Então essa venda seria contra as médias, não fazer. A compra teria dado stop, mas as médias estavam flats. Então esperar as médias pegarem alguma tendência, que só foi aqui. Aqui a venda não teria dado certo. A compra teria pago, né, os 150 pontos. Venda teria pago também os 150 pontos ali embaixo. Compra também teria mais do que pago. E vendazinha aqui no final do pregão não teria, mas nessa hora que a gente já não faz a operação. O Renko, então, eu nem olhei muito hoje, mas teria dado algumas operações no início do dia, infelizmente, travado. Tinha que esperar sair em torno dessas médias, porque as médias estavam retas. 50 e 80 aqui retas. Só na hora mesmo, porque o gráfico de candle temporal eu já não estava fazendo nada, que estava lateral. Então só a partir de 11 horas mais ou menos que criou uma tendência, poderia fazer alguma coisa. Então aqui realmente não tinha que ser feito, nem pelo gráfico temporal e atemporal. O fluxo aqui, a gente teve um dia bem travado, porque no início do dia, naquela lateralidade até umas 11 horas, a gente não tinha uma parceria ainda com dois players que estão atuando muito em parceria ultimamente. Então, até 11 horas aqui, deixa eu colocar 11 horas aqui, não estava tendo muita agressão, muita liquidez, a gente não via a parceria corretamente. Então, por exemplo, aqui o OBS começou a ir para a ponta da compra. A XP fazia um movimento até inverso, às vezes, sendo que às vezes se uma faz assim, a outra faz assim. Se uma faz assim, a outra faz assim. É igual. A partir de 11 horas que a coisa começou a andar. Por quê? E o BS foi para compra, levou o preço para cima, e XP foi para venda. Quando elas pararam ao mesmo tempo. Mas aí depois o preço ficou realmente travado. No final, aqui nessa região de 1 hora da tarde foi quando deu um movimentozinho, e depois o dia realmente travou e sem parceria. Tanto é que esse movimento aqui de 4h30 da tarde o BS entrou com muita força na venda, mas XP também. Então hoje não estava um movimento fácil de entender o fluxo se a gente olhar pelas duas. Então estava muito errático, perigoso, e é só esse movimento aqui de 11 horas realmente que deu para aproveitar o movimento que elas fizeram, porque o resto do dia não dava. Outro motivo também que eu tinha que ressaltar é porque que hoje teve correção, né? Apesar de já vir de dias esticados de queda, hoje os DIs ao longo do dia começou a negativar. Foi exatamente na hora que o índice começou a subir às 11 horas que os DIs começaram a passar para o campo negativo. E aí a gente vê que até o fim do dia fecharam abaixo de 1%. Quanto mais estiver negativo e quanto mais além de 1%, a gente vê aqui a bolsa, no caso, para cima e dólar para baixo. Só que hoje não foi aquele movimento tão forte de dólar para baixo e bolsa muito para cima, porque a gente está operando uma contra-tendência, né? Porque a gente veio de um movimento de queda forte. Então a gente está operando uma contra e tem um bloqueio forte no meio desse caminho. Então não é um movimento tão fácil igual essa queda, a tendência. Nós estamos operando uma região de contra pelo macro. Então não é um movimento tão limpo assim. Outra coisa também, e se for olhar as ações, aqui a gente teve FNC subindo bastante, só que o índice não acompanhou tanto esse movimento. Vale subiu também, só que Petro já não ajudou nesse ponto aqui. Mas mesmo assim, Ibov até subiu, se for olhar pelo Ibov, deixa eu olhar aqui, 1,23 está tudo bem pelo movimento que estava vindo de força aqui. E agora, se olhar o macro, eu comentei, né, que, nossa, ontem aqui no finalzinho do pregão, a gente teve o toque do alargamento e hoje acabou formando o padrão 1, 2, 3 de compra, sendo que o rompimento vai ser nessa região exata aqui dessa máxima. E aí a gente pode ver uma correção mais agressiva aqui até alguns níveis de retração, sendo que o primeiro já foi testado. Tem o 50 e o 61 lá em cima. Então, alargamento respeitando claramente. Já no índice a gente não tem alargamento, a gente tem uma lateralidade e pode ter sido um rompimento falso nesse fundo aqui. E aí formando também 1, 2, 3 de compra. Então a gente pode ver uma correção acontecendo aí mais pelos próximos dias, é porque estava bem esticado. Até o diário que nem tinha reparado, ontem ativou o IFR. E aí hoje vem a correção. E a correção já chegou rompendo a média de 20, dos 60. E, detalhe, fechou em região de sobrecompra, só que só tocando a linha. Então recomendo não confiar no setup do IFR amanhã na abertura. Tocou só na linha.
Prefiro que fique mais entre as linhas ou além das linhas. E aqui, olhando retração, a gente tem, se eu marcar desse movimento esticado, é quase a região, tá chegando ali desse terceiro nível, região de troca de polaridade, bem importante, que deixa eu ver se eu vou marcar isso no meu gráfico aqui oficial, porque é uma regiãozinha. Eu vou tirar esse canal aqui, que não me importa mais esse canal. Eu vou agora compartilhar esse caixotinho como se fosse uma região aqui agora de possível bloqueio, troca de polaridade, retração dessa pernadinha. Se eu for considerar a pernada maior, vai ser a região quase de primeiro nível de retração ou 50%. Enfim, região de interesse aqui muito, muito forte. E aí, pelos 5 minutos amanhã, a gente tem aqui o índice subindo. Isso aqui é a reação das 50. Então, caso o preço volte, não tende a respeitar 50, mas 80 e as 200 estão relevantes. Tá subindo como se fosse em canal. Aqui, se eu pegar esse LT, deixa eu ver se bate. Até que não, tá muito íngreme. Nós estamos bem próximo da região que eu tinha marcado. Se for abrir com gap de alta e já querer romper essa região para pensar em compras e continuar o movimento de alta, só se chegar a média de 9 e média de 20, aí a gente pega um pullback nelas e pensa numa compra. Porque se não for assim, não tem o que fazer. A gente tem que ficar observando o movimento de alta aí sem as médias se aproximarem. Aí, caso suba muito esticado, a gente pode pensar numa venda? Pode, desde que tenha contratendência aqui com confluência, reversão. E pensar numa venda para baixo? Aí já é um pouco complicado. Porque para pensar numa venda boa mesmo, a gente teria que realmente esperar o teste da 80, o teste da 200, para ver como que vai reagir as demais médias ancorarem bonitinho. E compra? A gente pode pensar em compra aqui embaixo, caso o preço abra, por exemplo, esticado. E aí, quer dizer, esticado não, que caia esticado e chegue a alguma região de confluência, troca de polaridade, retração, a gente possa pensar numa compra para buscar as médias de novo. Pode. Mas eu tô pensando mais em movimento de compra, tá? Os movimentos de compra estão melhores do que de venda porque é hora da correção. E aqui acionou agora um pivô, esse retorno em V. E aí o primeiro alvo que nós temos, se eu pegar desse fundo com esse topo, essa região aqui de cima, que bate com esse topo que tem liquidez. Então é uma região interessante, o gap tá aberto aqui. E se romper essa região que está justamente aqui, vai acionar um outro pivô. Vai acionar um outro pivô que eu teria que marcar daqui, lá para cima, e tem alvo lá em cima ainda. Então eu prefiro mais movimentos de compra. Outro motivo para ter subido hoje é lá fora, a gente teve aqui, deixa eu abrir em relação aos índices, o DXY que já estava subindo muito esticado, hoje teve uma correção formando quase um bear 180 aqui. E aí em região importante, de topo, aqui dessa linha, aqui de cima, cravada. E aí o DXY que não acompanhou, o dólar que na verdade não acompanhou o movimento do DXY que foi forte, mas o dólar pelo menos ficou estável. E aí o índice lá fora, o S&P, chegou a subir. Fez uma correção aqui, formando um padrão também 1, 2, 3 de compra, igual o nosso Ibov aqui. Já em relação ao EWZ com a Ibovespa dolarizado, respeitou a região de fundo. Então ainda é uma região de Okoi, tá? Uma região de Okoi. Okoi não, Oco, que é um padrão de reversão aqui nessa região. Outra coisa que eu precisava ressaltar, deixa eu lembrar o que eu precisava ressaltar. Já para amanhã, notícia. Deixa eu ver se isso aqui é amanhã. Nós temos aqui, já de madrugada vai ter algumas agitações lá fora. 8h30 antes do pregão também tem notícia aqui. 9h30 também tem, é importante. Temos, essa aqui não é de movimentar, se eu já vi, não lembro, mas acho que eu nunca vi. A Caged, toda hora eles estão alterando, tá? Toda hora estão alterando. Eu vi ontem que era hoje, aí estão passando para amanhã, tá estranho. Mas se sair é 2 horas da tarde, pode ser relevante sim. E amanhã é sexta-feira, toma cuidado. Se for pensar, se players ao longo da semana. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui
ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?